Meus irmãos, quero deixar para vocês mais uma mensagem que está no Evangelho de Jesus Cristo, no livro de Salmos, a partir do Salmo 22. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, ouça esta mensagem e seja abençoado através dela. E esta é a mensagem: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Meus irmãos, não há melhor lugar para levarmos os nossos filhos do que a casa do Senhor. Você não encontrará lugar no mundo melhor para levar os seus filhos que a casa do Senhor. Ensine a criança no caminho que deve andar e quando crescer, não se desviará dele. Os pais não são culpados pelos pecados dos filhos, mas nós pais somos culpados se não levarmos nossos filhos à casa do Senhor. Porque muitos se perdem por não conhecer a palavra de Deus enquanto é tempo. Porque depois que eles crescerem, eles não irão, você não conseguirá mais. A hora é agora, enquanto é criança. Mas aí você pergunta, mas qual a casa do Senhor que eu vou levar os meus filhos? Cada igreja ensina diferente. Preste atenção. O apóstolo Tiago disse que a igreja que ensina a religião correta, o apóstolo Tiago diz que é aquela que se preocupa com os órfãos, com as viúvas, em ajudá-los e não se desvia do Evangelho. Entenderam, meus irmãos? Então esta é a verdadeira casa do Senhor. A casa do Senhor, ela não vende bênção. Jesus Cristo vende a bênção. Jesus Cristo vende objeto para trazer prosperidade. Tem pessoas que estão sendo enganadas porque querem as coisas de forma fácil. Assim como a mensagem de WhatsApp, eles querem a bênção. E não é assim. Entendeu, meus irmãos? A bênção vem através de uma vida perseverante diante de Deus. Porque o Senhor e Salvador Jesus Cristo diz o quê? Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Colocar em primeiro lugar o reino de Deus é o quê? Você se arrepender dos seus pecados. Isso que é colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas para se arrepender dos seus pecados, você precisa entregar sua vida para Cristo, aceitar Jesus Cristo em sua vida, porque sozinho ninguém consegue. Porque você só vai saber realmente o que é o pecado quando você aceita Jesus Cristo, porque os seus olhos se abrem. Eu lia muito a Bíblia, mas eu não entendia absolutamente nada. Eu achava que entendia, mas não entendia. Eu só passei a entender o que lia quando aceitei Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a primeira coisa que você tem a fazer é aceitar Jesus Cristo em sua vida. E a igreja que você deve levar aos seus filhos, é como eu disse, é aquela que não se desvia do Evangelho. É aquela que não vende prosperidade. É aquela que não se preocupa só com a oferta. É aquela que ensina que o Senhor Jesus Cristo é o nosso único Salvador. É aquela que ajuda, como o apóstolo Tiago diz, aos órfãos, aos necessitados, que se preocupa com o bem-estar dos irmãos. Se você vai para uma igreja que diz para você que para você alcançar a salvação você precisa de algo a mais, afaste-se disso. Por exemplo, você vai na igreja do sábado, a igreja do sábado, e diz que Jesus Cristo é o Senhor, mas você precisa do sábado para ser salvo, e não é verdade. Tá? Não estou ofendendo aos irmãos da igreja do sábado, mas não é verdade isso. Vocês estão sendo enganados por doutrinas de homens. Você quer cumprir o sábado, cumpra, mas isso não lhe acrescenta nada na vida eterna. É só por Jesus Cristo. Jesus Cristo diz que através de uma vida íntegra com Cristo, crer que Ele é o Filho de Deus, se arrepender dos seus pecados, nós temos que ser imitador de Cristo e assim alcançaremos a vida eterna. Então, a igreja que prega alguma coisinha a mais,
Você aceita Jesus Cristo é o único Salvador, mas você não pode doar sangue. Olha, meus irmãos, que ignorância espiritual. Se o sangue é vida e o bom pastor diz o quê? Ele diz que o bom pastor é aquele que dá a tua vida, que dá a vida pelas ovelhas, que no caso é ele mesmo, Jesus Cristo. E quando você doa sangue, o que é que Deus diz? Que o sangue é o quê? Vida. O que é que você está fazendo se você está doando sangue? Está compartilhando a tua vida com a vida do teu irmão. Como é que isso é pecado, meus irmãos? Pecado é se alimentar de sangue, é aquilo que passa pelo seu estômago. Quando o sangue vai para a sua veia, você não está se alimentando de sangue, numa doação de sangue. Então vocês entenderam? A igreja verdadeira é aquela que não se desvia do evangelho, que prega que Jesus Cristo é o nosso único Salvador, que não prega doutrinas de homens. É aquela que não se desvia do evangelho. É aquela que não se preocupa em adivinhar o teu futuro, o teu passado, nem o teu presente. Tem muitos que se preocupam mais em fazer revelação na vida dos irmãos do que em pregar o evangelho. A verdadeira igreja é justamente aquela que prega que o pecado é pecado, que Jesus Cristo é o nosso único e eterno Salvador e que se preocupa com o bem-estar dos irmãos. É aí que você deve levar os teus filhos. E quando ele crescer, quando os teus filhos crescerem, eles não se desviarão do caminho de hipótese alguma. Cresceu em Cristo, dificilmente eles vão se desviar. Então, essa é aqui que se encaixa este salmo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, vamos à casa do Senhor com alegria e vamos levar os nossos filhos. Tá? Porque essa casa do Senhor terrena, aqui na terra, é o caminho para a casa do Senhor eterna, celestial. Lá nós vamos nos alegrarmos mais ainda, quando entrarmos na Jerusalém celestial. Lá a casa do Senhor lá é eterna. E a Bíblia diz em Apocalipse que seremos como colunas no templo de Deus e nunca mais sairemos de lá, meus irmãos. Então, esta casa do Senhor que nós vamos aqui na terra é um caminho para Jerusalém celestial. Então, vamos nos alegrar sempre com a palavra de Deus. Vamos buscar felicidade na palavra de Deus e não no mundo. Não busque alegria no momento de tristeza nas coisas do mundo, na bebida alcoólica, porque aquilo é passageiro. Quando o efeito passa, o problema vem pior ainda. Então busque o Senhor em todo o tempo, porque o Senhor é bom. Que o Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe você e a sua família que ouviu esta mensagem até o final, abençoe a minha família, o nosso país e dê sabedoria aos governantes do nosso país. Esta é a mensagem que eu deixo para você em nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Jesus é o Senhor.